família, tá entrando no ar mais um vídeo, tem bastante coisa aí pra gente poder dialogar nesse vídeo aí, muita informação e muita novidade. Então deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente, segue a gente também lá no Instagram e vamos logo aí às informações. Primeiro, vamos começar falando do clima tenso, né? A coisa tá pesada, o torcedor do Vasco tá muito irritado. Tiveram algumas reuniões ontem em São Januário, fomos todos surpreendidos com o pedido de demissão do Lisca. Apesar do Lisca ter números muito ruins, eu via a torcida ainda na sua maioria. Óbvio que tinha muita gente insatisfeita com o resultado do Lisca, mas a maioria achava que ele não era o maior culpado, e sim o elenco, o Pássaro, o próprio atual presidente e sua gestão, Jorge Salgado e companhia. Então o Lisca meio que estava tendo um pouco a sua barra aliviada. Teve aquela campanha do fechado com o Lisca. O Lisca deu algumas declarações importantes na Vasco TV, mas de lá para cá os resultados não aconteceram e o treinador decidiu pedir demissão. Antes de eu entrar na pauta aí de treinador, deixa eu só colocar para vocês na tela. Teve uma manifestação importante ontem lá em São Januário, vou colocar para vocês essa foto, e um protesto barra ameaça. Se vocês derem uma olhadinha na faixa ali, está escrito ou sobem ou morrem. Então a situação está bem complicada lá em São Januário. O clima de animosidade vai crescendo cada vez mais. No decorrer do dia teve a demissão do Lisca e inclusive eu vou trazer um dado interessante para vocês. Segundo a apuração da UOL Esporte, o Vasco agora acabou de assumir o topo do futebol brasileiro em um quesito. Qual o quesito, Dieguinho? O Vasco é o clube brasileiro que mais trocou de técnicos no século XXI. Ultrapassou o nosso rival e agora chegou à marca de 47 trocas no comando na virada do século XXI. Ultrapassando o nosso rival, que tinha 46 trocas e até bem pouco tempo era o time que mais trocava de treinador no Brasil. E o curioso, eu vou deixar com vocês aí, uma das promessas de campanha do atual presidente do Vasco. Durante as suas muitas palestras lá junto com a chapa da Mais Vasco, ele dizia que mudar de treinador não era a solução. O Vasco trocava de técnicos em média 3 vezes por ano. Se mudar de treinador fosse solução, o Vasco já era para ter sido pentacampeão brasileiro. Curiosamente, o Salgado, quando assume a gestão do Vasco, foi ele em conjunto com o Alexandre Campelo que contratou o Vanderlei Luxemburgo. O Vasco é rebaixado, o Luxemburgo pede para ficar, o Alexandre Pássaro mais o Jorge Salgado e sua cúpula decidem não renovar o contrato do Luxa, mesmo ele pedindo para ficar. Marcelo Cabo foi vindo como um nome ideal, caiu depois de 4 meses. O Lisca assumiu durante 14 jogos, um mês e meio aí, teve apenas 4 vitórias e pediu demissão. E o Vasco está indo agora para o terceiro técnico na temporada. Se a gente for considerar que o Salgado pegou a reta final e ele participou da escolha da temporada do ano passado para cá, já que o Campeonato Brasileiro terminou em fevereiro e ele assumiu o clube por volta ali do dia 20 de janeiro, o Vasco já teve 3 treinadores nessa temporada e estaria indo para o quarto. Aí você escolhe 3 ou 4, enfim. Eu vou deixar com vocês um trecho onde o Jorge Salgado fala da troca de técnicos. E aí, será que ele está honrando as promessas dele de campanha? Uma outra coisa que a gente tem que pensar bem é em relação aos treinadores, né? A gente muda muito de técnico. A gente mais ou menos utiliza 3 treinadores por ano. Se essa fórmula fosse vitoriosa, a gente já seria pentacampeão brasileiro. E todo ano são 3 treinadores. É o segundo time que faz mais mudança de treinador. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com o treinador, um pouco mais de critério na hora de contratar esse treinador. Então, a gente tem que mudar um pouco essa cultura, né? Ter mais planejamento. Bom, o Jorge Salgado finaliza aí a sua palestra dizendo que tem que ter mais planejamento. Então é sinal de que a gestão dele também não tem planejamento, porque ele está repetindo os mesmos erros das gestões anteriores, que tanto eles tacavam pedra e diziam ser algo novo para poder mudar a história do Vasco. Vamos virar a chavinha agora e vamos falar de treinador. Já que já mudou, agora tem que trazer alguém. Eu vou trazer para vocês agora 2 nomes que estão muito fortes e bem avaliados dentro de São Januário para poderem assumir o comando técnico do Vasco, que são o Guto Ferreira e também
o Fernando Diniz. Mas antes, presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver seis. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, o que não falta são jogaços aí para você estar assistindo. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E toda vez que for notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Lembrando que recentemente a OneFootball fechou uma parceria com o Vasco e tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma. Baixe o OneFootball, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos falar agora de Guto Ferreira e Fernando Diniz. Os dois treinadores são os dois nomes mais cotados para assumirem o Vasco nesse momento. Informação divulgada pelos companheiros do Globoesporte.com, o que está pegando um pouquinho na situação do Guto Ferreira, que o seu agente confirmou que o Alexandre Pássaro ligou para ele na noite da última quarta-feira, é o seguinte: o treinador vem trabalhando numa sequência de 15 meses aí sem interrupção, já que foi o período que ele comandou o Ceará, foi demitido recentemente, e o treinador queria tirar umas férias, dar uma folguinha, dar uma tranquilizada, mas, segundo o Globoesporte.com, o agente do treinador vai tentar convencê-lo a aceitar a proposta do Vasco, já que o Guto ainda não pegou uma camisa tão pesada quanto a do Vasco, teve uma passagem curta no Internacional de Porto Alegre. Parece que eu estou narrando a história do Lisca, né, que também não tinha pego nenhum time de tanta camisa e também tinha tido uma breve passagem no Internacional de Porto Alegre. Ele ainda não trabalhou no Rio de Janeiro e seria uma ótima oportunidade, segundo o agente. O Ferreira tá com esse senão aí de querer tirar umas férias, mas não deve ser um grande empecilho. Nesse momento, diria que o Guto Ferreira é o favorito para assumir o Vasco da Gama. O agente dele vê com bons olhos, agora tem que convencer o treinador. E segundo o Globoesporte.com, já houve esse contato do Alexandre Pássaro na noite de ontem. Outro nome que é muito bem avaliado é o do Fernando Diniz. Ele acabou de sair do Santos agora recentemente, após perder para o Cuiabá. Teve alguns outros nomes que pipocaram no dia anterior. O nome do Dorival Júnior saiu na mídia e mais o próprio desmentiu em contato com o jornalista Fábio Torres, e também tinha saído o nome do Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos também falou que não recebeu nenhum contato do Vasco. O nome do Guto Ferreira foi confirmado pelo seu próprio agente. Vamos aguardar. Qualquer novidade sobre técnico eu trago para vocês aqui no canal. Para finalizar, dois temas aqui bem rapidinho. Nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde, o Vasco enfrenta o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de ida vai ser em São Januário e terá transmissão da Vasco TV. Lembrando que o Vasco só joga quinta-feira da semana que vem, então você que tiver com vontade de ver um jogo aí, tem a oportunidade de ver os moleques do Sub-20. Vinícius, MT e Juninho estão jogando muito bem nesses 3 jogos do Igor Guerra. O Vinícius tem 5 gols marcados, o MT3 ainda fez um gol de falta no último jogo, o Juninho tem um gol e uma assistência. Então esses jogadores já tiveram passagem no time de cima e estão desempenhando até aqui bons jogos nessa reta agora final do time Sub-20. A gente sabe que quando muda treinador, pode ser que o Guto ou o Diniz, ou seja lá quem assuma, possa gostar desses jogadores, ter uma conversinha de canto e reintegrá-los à equipe profissional. Então tem essa oportunidade de olhar esses jogadores jogando. Para finalizar e não ficar aqui nas minhas palavras, eu gostaria de deixar para vocês também um trecho do Carlos Osório, que é o vice-presidente geral do Vasco, no momento onde ele fala do que a gestão da Mais Vasco iria entregar ao Vasco da Gama caso assumisse a gestão do clube. E eu vou deixar com vocês aí o trecho do vídeo, curtinho, 1 minutinho, e você tira a sua própria conclusão, assim como eu deixei para vocês o quesito treinador com o Jorge Salgado. Então com vocês, com a palavra agora, Carlos Osório. Eu vou encerrando minha participação por aqui, mas a resenha continua aqui nos comentários, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta a voz, tamo junto. Valeu, fui. Confere aí o que disse Carlos Osório em campanha. De ter um presidente no Vasco da Gama, do calibre, do tamanho, da história, da experiência, com a credibilidade de um Jorge Salgado, não é para qualquer clube. O Vasco da Gama, nós podemos encher o peito e dizer: o Vasco da Gama tem o melhor quadro de gestão do futebol brasileiro à sua disposição. O nome dele é Jorge Salgado. Nenhum
dos presidentes dos nossos concorrentes na primeira divisão tem o tamanho e a experiência de um Jorge Salgado. Abre qualquer porta no Brasil e no mundo, no esporte e fora dele. E nós precisamos, mais do que nunca, dessas portas abertas. E quem vai abrir essas portas para o Vasco da Gama, quem vai resolver mais uma vez a parada do Vasco, é sempre quem resolveu. São os vascaínos, são os sócios do Vasco, que no dia 7 vão a São Januário, vão virtualmente se for possível, mas comparecerão e votarão pelo futuro do Vasco.